Bom, boa noite oficial aí para todo mundo, né? Espero que todo mundo esteja descansado de ontem, tenham tido um bom feriado aí, para hoje a gente conversar mais um pouquinho, né? Dando sequência ao que nós já iniciamos na semana passada, falando sobre desenvolvimento de carreiras. A ideia é que hoje seja um primeiro encontro de oficina, e aí um formato diferente que vocês vão visualizar já já, né? Para a gente poder falar sobre o currículo e o que a gente deve informar, como construir, layout, informações. Então, a gente vai bater um papo sobre currículos. Nos próximos 2 encontros, a gente dando sequência a esse processo de desenvolvimento de carreira, vamos falar sobre marketing pessoal e oratória. Então, são 3 oficinas ainda que vão ser desenvolvidas contando com a de hoje, né? O registro de vocês de frequência para geração de certificados, ele vai proceder como foi na semana passada. Eu vou deixar ao final o link para que vocês preencham as informações, de nome completo, e-mail, o curso de vocês, né, e a unidade, para em seguida a gente enviar esses certificados. Aqueles que participaram na semana passada e não receberam por e-mail, eu vi que foi, né, muitos colegas aí, né? Vocês vão me mandar um e-mail nesse que eu acabei de enviar para vocês, porque os certificados já foram todos gerados. E aí eu vou só encaminhar o arquivo para vocês, tá bom? Então é só mandar um e-mail aí que eu já faço essa postagem, ok? Bom, quem não me conhece, eu sou a professora Cíntia. Estou na universidade há alguns anos, acompanhando aí principalmente a área de recursos humanos, e dentro dessa minha atuação, eu estou hoje representando a coordenação do Eixo de Desenvolvimento de Carreiras, do ICEG, e é sobre carreiras que a gente vai tratar, então, hoje. É, a ideia da oficina é a gente sair um pouquinho só da explanação, mas tentar aplicar um pouco desses conceitos. E aí, quem estiver com o computador, né, podendo manusear aí, vocês podem ir fazendo junto comigo, mexendo nas ferramentas e a gente trabalhando juntos. E a ideia é que a gente faça isso de maneira colaborativa, né? Então, todo mundo aí que for tendo dúvidas, dificuldades, vai abrindo o áudio ou deixa mensagem no chat para a gente poder ir conversando e tirando dúvidas sobre esses processos, né? Quando a gente fala em currículo, por muitos anos era a ferramenta única que a gente tinha para se apresentar ao mercado, né? Dizer quem nós somos para o mercado de trabalho. E aí a gente pode considerar, inclusive, o cenário que nós vivíamos, né? De não ter a internet, não ter as redes sociais, e muitas vezes a gente ter que bater de porta em porta, levando aquela folhinha, né? Representando o nosso currículo para poder entregar para esses gestores. A gente sabe que de lá para cá muita coisa mudou, e inclusive a forma como a gente se coloca para esse mercado. O que é valorizado em um currículo, o que, que a gente precisa de informação, né? E aí a ideia é a gente pensar, então, como conciliar e trazer isso, porque o currículo, por mais que outras formas tenham surgido, ele ainda é uma referência muito utilizada. Mas a forma como a gente vai analisar esse currículo, ela mudou e a gente tem que acompanhar essas mudanças. A primeira coisa que é importante é a gente entender que cada organização recebe esse currículo de uma maneira diferente. Então, nós temos empresas que hoje já digitalizaram todos esses processos, informatizaram a área de recursos humanos e, ao invés de a gente mandar o currículo por e-mail ou levar na própria empresa, eles preferem que a gente já faça esse registro no próprio site, na própria plataforma que eles possuem, né? E nesse registro, eles já colocam os campos de informações que eles desejam saber sobre nós. Esses campos a gente vai conversar aqui hoje. Mas a gente não tem que fazer ou se preocupar com um template, com uma apresentação específica, porque as informações já foram postas ali naqueles campos. Inclusive, algumas empresas já utilizam nesse registro nosso de currículo
uma possibilidade de a gente fazer um teste de perfil profissional junto com esse registro de currículo. Uma forma de já captar também informações que estão para além daquele currículo e que muitas vezes eram checadas em etapas posteriores da seleção. Bom, se a gente for considerar essas como possibilidades, a gente tem que entender também que tem empresas que, por mais que informatizaram o processo, elas deixam livre a possibilidade de nós cadastrarmos ou registrarmos ou subirmos, né, o nosso currículo. E aí, nesse caso, o nosso template vai ser importante. Então, pensando nessas possibilidades, a gente vai entender que, independente do tipo de organização, nós vamos pensar na construção e no envio de um currículo no formato tradicional ou padrão ali de apresentação. Nós temos hoje disponível para a gente uma série de facilitadores. Então, por exemplo, eu vou compartilhar com vocês agora a minha tela, e vocês fiquem à vontade para abrir o áudio, né? Se desejarem, eu vou acompanhando as mensagens pelo chat aqui, pelo mobile. Então, se muitas vezes eu ficar com a cabeça, né, abaixando, é para acompanhar essas mensagens. Mas fiquem à vontade, então, para abrir o áudio para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham. Vamos começar aqui por um facilitador que a gente tem, que é de acesso a todos vocês, né? Que é o próprio Word. Antigamente, a gente tinha que abrir uma tela em branco do Word e colocando as informações para depois fazer uma formatação bonitinha, né? Hoje a gente não precisa disso, porque nós temos já disponível uma série de modelos de currículos sendo trabalhadas aqui para a gente poder só mexer e manusear. Então, quando eu abro o Word, já vem aqui como uma possibilidade um modelo de currículo. Então, quando eu clico, e aí são vários modelos que tem disponível, né? Eu posso escolher qual que eu desejo, qual combina melhor comigo, e eu vou simplesmente atualizando as bases, as informações que estão sendo postas aqui. Então, nome, sobrenome, as experiências, e aí coloca a informação de data, cargo, função, todas as informações que são tidas como importantes de serem mencionadas aqui nesse template, e a ideia é só a gente ir colocando e atualizando com as nossas informações, inclusive a inserção da foto que eu posso utilizar. Então, no Word, a gente tem uma série de ferramentas, de modelos, de templates, de características diferentes que eu vou escolher de acordo com aquilo que mais me representa e mais representa a empresa com a qual eu vou mandar esse currículo. E a gente vai falar disso já já. Uma outra plataforma que nós temos, uma outra proposta que nós temos, é o próprio Canva, que muitos de vocês já utilizam aí para fazer as apresentações, né, de trabalho, modelos, postagens de redes. Se a gente coloca aqui a opção de currículo, ele vai me trazer uma série de modelos também já prontos, com possibilidades de edição, que eu vou simplesmente adequar às minhas informações. Mas eu tenho vários modelos que vão sendo colocados aqui como oportunidade para eu registrar os meus dados. Uma outra possibilidade, nós falamos na semana passada, né, sobre a plataforma da PUC Carreiras. Aqui a gente também tem o criador de currículos. Então, eu tenho a opção de acessar aqui o criador de currículos e definir o meu modelo. Então, aqui, ó, criar novo currículo. Posso escolher qual o modelo que eu desejo, com as entradas que eu desejo, né, em caixa alta ou caixa baixa. No momento em que eu salvo e continuo, eu vou colocar aqui quais são as seções que eu desejo trabalhar, se eu quero acrescentar ou excluir alguma seção, e aqui eu posso personalizar, o que é legal, se eu quero colocar informações. Lembram que na semana passada, quem estava presente, a gente teve um momento no perfil, inclusive da PUC Carreiras, que a gente colocava lá uma declaração pessoal, né? Essa declaração pessoal que diz mais sobre
a minha pessoa fora do ambiente profissional, com as minhas características todas, então eu posso colocar aqui uma seção com declaração pessoal, por exemplo, né? Basta eu adicionar a seção para poder inserir. Gostando e validando, eu posso salvar e continuar. E aqui ele já me gera os dados para edição. É só clicar e ir registrando os dados que eu desejo. Cristiane, quando você tentou acessar o PUC Carreiras, você tentou direto pelo SGA? Boa noite, professora Cíntia. Sim, eu acessei o SGA, né, tentei entrar no PUC Carreiras e não foi de jeito nenhum. O professor Luciano está até colocando aí uma dica, Exatamente. porque pelo Chrome está dando erro, tentar por outro navegador, Cristiane. Exatamente. Foi Pode exatamente tentar. pelo Chromos, professor. Ah, Então pode ser isso, porque pelo SGA, inclusive, as credenciais já ficam salvas, vocês conseguem acessar diretamente, o que facilita e muito aí, né? Essa proposta de registro. Muito obrigada. Por nada. Bom, então aqui a gente consegue fazer essa edição e deixar o currículo e colocar as informações todas que eu desejo enquanto informações, né, necessárias ali, ó. Então tem todos os dados para só salvar e registrar aí essas informações. Eu vou voltar aqui no modelo do Canva só para a gente poder conversar um pouquinho sobre template. E aí vamos lá para uma questão que a gente tem que ser muito ponderado, inclusive para a gente poder não fugir muito da realidade que a gente está tratando. Existem algumas áreas de formação que requerem, desde o momento de construção do currículo, uma exposição diferente, mais alternativa, mais chamativa, né? Então, por exemplo, estamos falando de profissionais que estão buscando um enquadramento na área de design gráfico. A própria área já requer que você seja inovador, inclusive na forma de se mostrar nesse mercado. Se eu estou trabalhando com a área de publicidade, que é uma área também mais criativa, né, que trabalha mais com esses aspectos. Então, pensar e abusar do design, né, das características que eles trazem, isso é muito interessante, porque já faz um apelo à sua competência de criatividade ali. Agora, algumas áreas já requerem mais cuidado. Então, se a gente está falando de um profissional na área do direito, por exemplo, a formalização, a forma de trazer os seus dados, ele tem que ser muito mais cuidadoso e menos chamativo no que se refere aos recursos visuais. Nós estamos numa área que ela traz muitas possibilidades, né? E nesses diferentes braços que a área de gestão apresenta, nós temos mais autonomia ou liberdade para poder fazer essas apresentações. E aí eu vou pensar mesmo pela empresa que eu estou enviando aquele currículo. É uma empresa mais tradicional, uma empresa mais aberta, que traz mais valor ligado à inovação, à criatividade, então a gente pode ir trabalhando muito mais coerente com a empresa em que eu envio esse currículo do que necessariamente por nossa área enquanto formação. Então, aqui a gente tem desde aqueles que trazem uma possibilidade de envio sem foto, como aqueles com fotos, né? E ainda, mesmo quando a gente tem os com foto ou sem fotos, designs que vão trazendo ou agregando aí características que vocês vão poder ponderar, o que também tem a ver com vocês, ok? E aí a gente vem com uma primeira pergunta que eu acho que sempre aparece nessa parte de construção de currículos. Currículo precisa de foto ou não? A gente deve colocar foto ou não? O que vocês acham? Vocês acham que é mais Acho que interessante não. ter uma foto ou não? Não? Quem disse não? Eu particularmente acho que não. Fica menos
profissional na minha cabeça, eu não sei explicar. Alguém Professora, concorda ou discorda? eu penso que apenas se a vaga, se a empresa solicitar, né? Existem muitas empresas que solicitam o seu currículo, mas não te solicitam a foto. Da mesma forma como nas próprias plataformas, né? Em que nós preenchemos, algumas solicitam a sua fotografia, outras não. Hoje em dia tem Agap, Solids, enfim, algumas plataformas em que tem lá o campo para fotografia, e ali sim eu vejo que faz um sentido inseri-la, né? Agora, quando não se pede, eu acho que não é interessante, não. Talvez até, eu acho que acontece muita exclusão quando a gente insere uma fotografia. Bom, aqui no chat está também nessa linha, né? Apenas se pedir, mas a maior parte de vocês achando que não é necessário, né? E aí vamos para algumas ponderações. Há um tempo atrás, quando a gente ainda estava, né, numa fase muito menos liberta para a gente poder se posicionar, dizer e ter um poder sobre esses processos, as divulgações de vagas, né, o processo de recrutamento, muitas vezes vinha o seguinte: procura-se pessoas com boa aparência. Isso era muito comum há alguns anos atrás. E o boa aparência, ele já vinha carregado desse preconceito e das limitações que eles traziam para as pessoas que se candidatavam. Então, preferiam-se, né, homens brancos. Dentro dessa proposta, se fossem mulheres, eram para cargos muito específicos e tinham que ser mulheres brancas, e muitas vezes, dependendo do cargo, daquele estereótipo do que seria o belo, né, o bonito. As coisas mudaram, e aí foi percebendo que esse discurso estava muito cheio e carregado de preconceitos. Isso foi proibido. Inclusive, passaram-se a restringir algumas organizações ou criar movimentos contra organizações que mantinham esse discurso. E a foto, ela veio junto com essa história, trazendo esse lastro negativo. Se eu coloco uma foto, as pessoas já podem me eliminar do processo logo de cara, né? Porque não vão me dar nem chance de concorrer àquela vaga, por conta das características físicas. Dizer que isso acabou totalmente, mesmo com esse movimento das pessoas de serem mais conscientes com todas essas tratativas, não acabou. A gente sabe que tem ainda organizações e tem recrutadores que ainda se veem envolvidos nesses discursos muito preconceituosos. Mas, se a gente for pensar numa outra proposta, numa outra perspectiva, a gente tem como uma forma de fixar ou de marcar melhor as pessoas, ou tudo aquilo que a gente trabalha através do visual. Aquilo que a gente vê e associa com imagens, né, é muito mais fácil a gente manter ou registrar do que aquilo que a gente só lê. E muitas vezes a foto no currículo pode ser um bom argumento para a gente poder ou criar um bom argumento de memória ou de associação para as organizações que estão naquela tratativa de contratação mesmo, né? Até porque, inclusive, a gente começou um discurso desse na semana passada, de falar sobre a busca no processo seletivo pelo perfil no Instagram, nas outras redes sociais, né? Se eu já peço um registro de redes sociais, então, mesmo que não tenha foto no meu currículo, eu vou recorrer a esse perfil. Então, eu vou conhecer a pessoa, né? Então, a ideia da foto, ela é opcional, fica a critério de cada um dos candidatos. Isso não pesa nem a mais nem a menos que a foto. E aí tem até um colega que falou, né, que a Rayane tem foto que pode até atrapalhar, e isso a gente vai falar também. Mas ela não vai pesar nem a favor nem contra, no sentido de se eu mandar um currículo sem foto, eu vou perder ponto nisso. Não, você não perde ponto nisso. No entanto,
se vocês estão pensando uma forma de fidelizar a memória, né, daquele recrutador, pode ser um artifício interessante. Principalmente quando a gente vai entregar esse currículo pessoalmente em algum lugar. Porque às vezes está passando milhões de pessoas ali entregando currículos, né? Se eu vou pessoalmente, faço um movimento de entrega, de visual ali com a pessoa, entrego o meu currículo, a associação que vai se fazer, é aquela pessoa que esteve aqui, que me entregou, que trocou uma ideia comigo, que falou. Então é mais fácil a gente criar essa associação. Quando a gente faz movimentos em outras atividades para além e tem esse registro, por exemplo, eu participei de um curso, estabeleci um networking ali na hora do coffee break, né? Fiz um contato, a pessoa falou, não, manda o currículo para mim depois. Conversei, ele viu o meu rosto, peraí, eu vou enviar um currículo já com a minha foto para ele fazer associação, porque Cíntia pode ter várias Cíntias, né? Mas a Cíntia com aquela foto é uma só, né? Então a gente tem que pensar na forma como a gente vai utilizar a foto ao nosso favor, no momento em que a gente está registrando ou demarcando aquele espaço que a Cíntia com aquela foto é uma só, né? No entanto, vem a questão da foto, né? Não é qualquer foto que a gente vai colocar em um currículo. E isso, de fato, e aí concordo totalmente, né? Quando a Rayane coloca, tem fotos que vão atrapalhar mais do que ajudar, né? E aí vem aquela questão. Eu vou colocar uma foto no currículo de óculos de sol, porque eu me achei linda com aquele óculos, né? Não vai fazer sentido, né? Exatamente, Daniele. Usar a foto de forma estratégica, é isso mesmo. Só que aí a gente entra com outra questão, né? Vou colocar uma foto que eu tô super bonita, que eu me arrumei toda para ir numa festa, numa rave, que eu tô toda ali sensual na foto. Não vai fazer muito sentido, né? A ideia é que a gente demonstre a imagem de quem nós somos, porque no dia a dia da empresa eu não vou toda produzida e toda sensual, não é essa a ideia que a gente espera desse profissional. Então, ter cuidado com o jeito que a gente utiliza essas fotos é muito importante. Então, se vocês pegarem aqui os exemplos que estão sendo colocados, nós temos aqui o currículo da Ana Mônica, por exemplo, que é uma foto super natural, super interessante, que ela tá sorridente, não é aquela fotinha 3x4 que também é péssima, né? Que a gente não tem uma pessoa que fica bem na fotinha 3x4, né? Mas então ela tá ali sorrindo, é possível sorrir, é possível mostrar quem a gente é, sem a formalização, por exemplo, do currículo do Armando, que tá ali de terno, gravata, né? Num ambiente mais profissional. A dele tá ruim? De jeito nenhum, tá ótima, né? Mas são estilos diferentes e possibilidades diferentes de articular a foto aí, sem problema algum. A Maria Clara, por exemplo, optou por colocar a foto com o uniforme do trabalho, então a gente sabe que ela está ligada à área de saúde, né? Então fiquem à vontade no que se refere à exposição da foto, mas lembrando que quem está analisando a sua foto ali junto com as informações é um possível empregador, né? E aí, como que a gente quer se ver ou se mostrar para aquele empregador, né? Exatamente, uma foto formal, não uma foto exagerada. A Cristiane está falando que a última fotografia do LinkedIn, o WhatsApp, Instagram é a mesma, voltado para o meu profissional. Ai, que ótimo que você falou isso, Cristiane. Olha o cuidado que a gente tem que ter nessas conexões que a gente faz de uma rede social com outra, né? O LinkedIn é um perfil, uma rede social profissional. E está ali com informações daquilo que a gente quer mostrar enquanto competências técnicas, né? Principalmente para o mercado. E aí eu coloco uma foto super legal. E aí eu deixo o meu contato ali de telefone que dá acesso àquela pessoa me buscar lá pelo WhatsApp também. E aí, quando ela salva o meu contato e vai me mandar uma mensagem de WhatsApp, a minha foto do WhatsApp, ela é toda eu virando uma garrafa de bebida alcoólica, eu fazendo algumas besteirinhas aí, né, que a gente costuma fazer nas baladas, enfim. E aí a gente começa a falar, opa, peraí, a conexão que a gente está fazendo aqui, essa pessoa está sendo buscada como alternativa, né, de profissional. E aí,
ela virando uma garrafa de bebida alcoólica, não tem problema nenhum se você fazer isso, né? Desde que isso não seja a forma como você se expõe nas redes. Se eu estou em procura de um emprego, deixei meu registro ali, eu tenho que manter uma coerência mínima entre um perfil e o outro, né? Então, o cuidado da foto, ele não fica só naquela rede que está puramente profissional, porque a gente vai ser resgatado em outras possibilidades, ok? Rafael, pode super colocar uma foto, né, no processo de seleção de cooperativas. Isso aí não é um restritivo, pelo contrário. E aí você capricha na foto, numa foto mais formal, uma foto mais profissional. Isso aí é super, super tranquilo, né? Lembrando sempre, né, gente? Dizer que as empresas como um todo não carregam aí dos preconceitos, das possibilidades de restringir por conta de uma foto, vão existir. Mas se aquela empresa te excluiu logo pela foto, que bom que não te escolheram, porque com certeza os valores que ela carrega não vão ser compatíveis com os seus. Então já é uma forma também de você encontrar aquelas empresas que realmente favorecem aí o discurso e as suas práticas de valores, ok? Bom, então a questão do template, a questão da foto, 2 pontos importantes de a gente buscar e adequar à nossa realidade. E aí, dentro dessa escola, não tem necessidade, viu, Rafael? E aí, observem, olha, a Juliana não está de social, né? Aqui a gente tem as mulheres estão menos, né, formais aqui. Mas cadê aqui? Vamos procurar um de homem para vocês verem aqui. Aqui, ó. O Sacha já fez um currículo todo mais atrativo, mais marcado de questões visuais. Mas com uma camiseta, um sorriso, tá perfeito. Tá ok. Viu? Aqui um outro só com uma camisa, né? Então, fiquem à vontade. Aqui, ó, com um casaco. Então, tem possibilidades diversas aí. Ok? Bom, então, posto isso, eu vou colocar um perfil aqui normal, que tem foto, para a gente poder trabalhar em cima dele. E depois a gente pega um outro. Vamos lá. Peguei um inglês para a gente poder complicar, né? Mas vamos pegar aqui um que não está em inglês, porque eu não sei o nível de todo mundo aqui, que aí a gente não fica traduzindo aqui. Vamos lá. Então, esse foi o template que eu escolhi para poder trabalhar as minhas informações, tá? Aqui, de cara, a gente coloca como ponto central o nosso nome, né? Antigamente, quando a gente fazia currículo, o que era o título do nosso currículo era currículo vitae, né? Era isso que chamava atenção. E antigamente, a gente também tinha a ideia de que quanto maior era o currículo, melhor, mais atrativo, mais interessante era. Então, a gente fazia capa, deixava lá 2, 3 páginas, 5 páginas de currículo, achando que aquilo ali seria o mais interessante. E, na época, o era, né? Mas agora, os recrutadores, eles estão querendo mais objetividade, porque o que eles vão buscar de informações para você, básicas aqui no currículo, é só para entender se o seu perfil técnico, principalmente, se enquadra à demanda daquela vaga. Se enquadrou, ele vai querer agora saber de você, durante as etapas seguintes do processo seletivo, quem é efetivamente aquele profissional que se colocou com aquelas características. Então, tem muitas informações que a gente não precisa ficar colocando no currículo, porque ela não é condizente com a vaga que eu estou me candidatando. Então, tenham cuidado com isso também. Currículo muito cheio, muito extenso, né, com muitas páginas, isso não se mostra um atrativo para os recrutadores. Tanto é que vocês estão vendo aqui que todos os modelos eles estão trabalhando com uma página de currículo, porque aqui é um resumo, é uma síntese dessas competências técnicas, principalmente, que vocês têm, que a gente vai tentar aplicar depois ou checar num processo de entrevista ou dinâmica de grupo, tá? Então, o título
A Wanda colocou aí, ó, não coloca camiseta sem manga, por favor, isso de fato não funciona. O meu currículo, então, vai se chamar Cíntia Borges, né? É o nome que eu quero apresentar, o que eu quero vender, né, para o mercado. E aí também muito interessante, não sei se vocês, quem estava aqui, né, na semana passada, se recordam que a gente começou dizendo o seguinte: olha, o primeiro ponto, o primeiro passo que a gente tem que tomar, né, desse processo de desenvolvimento de carreira é o nosso autoconhecimento. Se eu me conheço, se eu sei quais são as competências que eu tenho, fica muito fácil eu me vender em um currículo, eu me vender nesse mercado. E a expressão aí meio pesada, né, mas é a forma como eu vou me colocar. Então, vai ficar muito fácil de eu construir esse currículo e saber quais são as competências que eu quero destacar aqui, quais são as informações que eu quero destacar, porque vai ser muito mais fácil, porque eu me conheço, né? E esse autoconhecimento vai ajudar a gente a pensar nessas sínteses. A minha informação, ela vai de acordo com essa performance que a gente está tratando, ok? Então, aqui eu vou colocar as informações de contato que as pessoas podem ter comigo, né? Muito importante a gente colocar as localidades, e aí mais uma mudança que a gente teve. Há um tempo atrás, o emprego ou o trabalho, estágio que a gente se candidatava, ele era, na sua essência, presencial. Então, a definição, a identificação de onde a gente estava, com o endereço, CEP, tudo direitinho, isso era muito importante ter todas as especificações, porque a gente sabia que, a depender da região onde a pessoa morava, poderia ser um fator que favoreceria a contratação ou não. Por exemplo, em grandes centros, pegar profissionais que estão próximos da localidade ali da minha empresa seria um diferencial ou um fator de desempate, porque o deslocamento traria menos dano, menos problemas, né? O tempo seria menor, então isso era relevante. Hoje, como a mudança do formato de trabalho já se tornou uma constante nas empresas, então a questão da identificação da localidade, ela é relevante, mas a gente não precisa fazer esse rastreamento de CEP, de bairro, de todas as identificações, não necessariamente nesse currículo inicial, tá? Tem, claro, alguns modelos que eles vão pedir essa descrição toda completa, né? E aqui vocês podem perceber que nesse não tem a exigência de todos os dados, mas no outro aqui, quer ver? Olha aqui, esse aqui já coloca o endereço todo certinho, né? Além da cidade, coloca o endereço. Então, depende muito do formato também do currículo e das informações que estão sendo requeridas, ok? Bom, coloquei as minhas informações. Aqui, os símbolos, né, ajudam até a se posicionar melhor dentro desse descritivo, para a gente poder fazer as inserções. E-mail, importantíssimo, muito, muito relevante, até mais que o próprio endereço de moradia. Porque é o contato primeiro que a gente tem, né? A interface primeira que as empresas vão utilizar para poder te contactar, né? E muitas delas vão trazer e vão dar sequência nos processos seletivos a partir desse e-mail. Então, acessar o e-mail principal, né? Informar o e-mail principal e acessar esse e-mail, inclusive fazendo registro de acompanhamento das caixas de spam, é uma forma de a gente também saber como é que nós estamos sendo contactados pelas empresas. E o telefone, hoje a gente pode, inclusive, acrescentar informações junto com o telefone, o símbolo, se é um contato que a gente consegue acesso pelo WhatsApp também, uma informação complementar que vocês podem utilizar. Observem que aqui, a gente, nesse primeiro modelo, ele traz o e-mail e traz aqui um arroba com o perfil de uma rede social, possivelmente Instagram aqui, né? Qual que é a necessidade de a gente colocar ou não a informação da rede social? Algumas empresas, se a gente vai fazer o cadastro, né, pelo site da organização,
muitas delas já têm pedido esse registro. Agora, tem aquelas que não pedem, deixa opcional, que ganhos que eu tenho de trazer ou não esse perfil ali? Primeira coisa, o meu perfil, ele vai trazer informações sobre mim que são interessantes de a empresa já ter acesso, saber dos dados, o que está acontecendo comigo, no sentido mais espontâneo mesmo, né? Olha, minha rede social, ela demonstra os principais hobbies que eu tenho, o que eu gosto de fazer, eu sempre divulgo ali essas informações, sempre posto mensagens interessantes, tenho muitos seguidores, né? Isso aí tudo pode trazer para a empresa uma associação às competências comportamentais sendo muito relevantes para um processo seletivo, né? Para uma sequência aí da avaliação do currículo. Agora, se eu tenho uma rede social que ela traz muito mais demonstrações de um comportamento que talvez não seja o esperado para uma organização, é melhor a gente nem informar, porque não vai trazer nenhuma riqueza. Por mais que depois a empresa vá lá e faça aquela checagem, né? Busque a gente pelas redes sociais, que a maior parte dos recrutadores o faz, ok, mas eu não precisei deixar tão fácil para ela assim, né? Lembrem que, uma vez que eu estou no mercado de trabalho, eu tenho que me mostrar de uma maneira interessante, independente do local onde eu estou, porque nenhuma organização está contratando mais só o seu diploma de faculdade, o seu diploma dos cursos que você faz. Nenhuma empresa está nessa lógica de contratação. Estão, na verdade, buscando muito mais quem é aquela pessoa para além do certificado. Inclusive, ontem, depois eu vou deixar até um link aqui desse vídeo para vocês, mas se quiserem também fazer busca, o CRA promoveu uma palestra falando sobre o mercado de trabalho e profissional do futuro. E a palestrante, que é uma recrutadora, dizendo que, né, colocando como um dos maiores erros de alguns recrutadores ainda, de buscarem aquele profissional que foi muito bem no processo de entrevista, que fala muitas línguas, que tem todo o conhecimento técnico, vários cursos, várias certificações, sem se certificar, principalmente se ele tem as competências comportamentais devidas. Então, hoje o foco principal não é o técnico, mas o comportamento. Então, se a gente demonstra isso de uma maneira interessante nas redes sociais, então é uma forma de a gente já vender o nosso peixe aqui, nesse momento de informar o Instagram, ok? Então, os dados principais, eles são relevantes e importantes de a gente deixar registrado, porque vai ser a forma como eles vão nos encontrar de alguma forma, né? Seja por telefone, e-mail, rede social ou mesmo residência. Bom, outra informação, e aí eu vou usar esses dois modelos para a gente poder ir fazendo o confronto, tá? É a questão do objetivo. A maior parte dos modelos, inclusive no da PUC Carreiras, tem lá essa como uma seção já cadastrada, né, para vocês colocarem. Qual que é a proposta dessa seção de objetivo? É dizer sobre qual é a sua expectativa com aquela empresa. O que vocês desejam naquela organização em específico. E aqui a gente tem que ter cuidado por algumas propostas. Primeiro, de eu não restringir, às vezes, a possibilidade de enquadrar em outras possibilidades dentro daquela organização. Então, por exemplo, a Mariana aqui, ela colocou o objetivo dela como auxiliar administrativo. Ela está dizendo que é aquele o cargo que ela deseja, é para aquilo que ela se candidata, né? Se eu coloco, então, o meu objetivo como uma restrição de cargos, se na organização estiver contratando para outros setores, o meu perfil até se enquadraria, mas o meu objetivo está restrito, pode ser que alguns recrutadores dizem o seguinte: não, se ela tem tanta paixão e apego por um cargo específico, não vai ser uma opção primeira de se buscar, né? Agora, tem pessoas que já fazem a descrição do objetivo
de uma maneira diferente. Aqui ela também colocou por cargo, né? Que foi direcionado àquele processo seletivo em específico. Tem pessoas que colocam esse objetivo de uma maneira mais descritiva, e aí tentam trazer uma contribuição para a organização e fazem um textinho trazendo mais amplitude para aquela proposta. Por mais que eu tenha ali a identificação no objetivo da função para a qual eu estou concorrendo, eu deixo aberto dizendo sobre possibilidades de desenvolver outros trabalhos dentro da organização. E aí algumas pessoas colocam nos currículos e deixam de uma forma muito apelativa, em alguns momentos, né? Contribuir para o desenvolvimento da organização, trazer um desenvolvimento para a área comercial, promover, né, integração em equipes, enfim, fazendo uma frase de efeito, mas deixando mais aberto. Cíntia, é bom ou ruim colocar o objetivo? Aqui a gente não tem, né, mais uma vez, eu estou mandando um currículo para uma empresa, para um cargo específico, pode ser interessante para poder demarcar, porque a empresa pode receber vários currículos. Por outro lado, a gente tem que saber que o objetivo, quando ele é limitado, ele também pode limitar, né, muitas vezes o seu acesso também a outros cargos e outros setores. Então, aqui fica a critério de vocês, mas lembrando que se eu faço currículo para poder mandar para muitas empresas, a gente tem que ter cuidado para não mandar, às vezes, um objetivo que não condiz ou não casa com uma organização em específico, ok? Bom, esse aqui, ele traz esse perfil profissional. O perfil profissional seria um resumo daquilo que eu tenho de características voltadas ao mercado de trabalho, às atividades que eu desempenho comumente. Então, coloca aqui, proativo, bom relacionamento interpessoal com clientes, honestidade, transparência, compromisso. Geralmente, esse perfil profissional, os recrutadores passam até direto, né, dele, não é o ponto central, porque a gente sabe que aqui é o momento de você se vender, trazendo as características principais e costumeira, né? A gente traz aquelas características que mais são ditas em todos os processos. Então, quando fala, né, bom relacionamento interpessoal, honestidade, transparência, compromisso, quando fala capacidade sou perfeccionista, né? Então, essas características que sempre são ditas, então fica na mesmice e dificilmente é um ponto de atenção para os recrutadores. Aqui vamos ver, aqui a Mariana nem colocou esse perfil profissional. O que pode ser mais interessante, talvez, do que esse perfil profissional, seria aquela declaração pessoal. E talvez inverter esse passo para a declaração pessoal seja mais rico, quando você diz sobre quem você é, para além do ambiente profissional, do que você gosta de fazer, do que te atrai. Então, esse resumo da sua vida, e aí, de novo, né, o pessoal do profissional que não separa, mas da sua vida para além do ambiente de trabalho, é uma forma de ser muito mais criativo, de ser muito mais honesto com aquele processo e trazendo uma configuração mais interessante para os recrutadores também. Então, quando possível, trazer essas questões de forma mais livre, vocês têm mais chances de ser interessante aos olhos dos recrutadores. Aqui, no currículo... Oi? O Vitor está com a mão levantada aí, Vitor Santos Nascimento. Acho que ele quer perguntar alguma coisa. Diga, Vitor. Professora, você pode rodar a tela lá para o começo do currículo? Esse aqui? Sabe essa parte? Não, é embaixo, onde mostra o descritivo da pessoa. Que a pessoa é proativa, ética, por aí vai. Esse, Esse perfil profissional, e se a gente substituísse por competências comportamentais? Aí coloca, a pessoa é comunicativa, a pessoa é proativa, então, analítica. Você pode colocar isso e talvez colocar competências, né? E aí você pode deixar, inclusive, mais amplo,
Mas aí eu convido vocês a pensarem muito mais em competências que possam ser, de fato, relevantes de serem descobertas pelo recrutador, do que você simplesmente replicar aquilo que é dito por todos os profissionais que se candidatam, né? Então, essa questão de, eu sou perfeccionista, eu sou... Já é, inclusive, motivo de piadas, assim, nesses processos de seleção. Se vocês entrarem em memes de processos seletivos, vocês vão ver muito dizendo e criticando esse apontamento. Porque quando a gente quer saber de competência, a gente quer saber o que de fato você faz que pode ser um diferencial. E talvez vocês pensarem o seguinte, se fosse pensar nas características que você tem e que não são tão bem desenvolvidas, quais são as competências que você precisa melhorar efetivamente para realizar aquele trabalho? Então, se eu estou me candidatando aqui a auxiliar administrativo, né? Quais são as competências que ainda me faltam para poder desenvolver esse trabalho? Tá, se eu sei o que me falta, deixa eu ver a forma como eu vou construir aquilo que eu tenho com excelência. Porque aí fica mais fácil a gente ser atraente para o recrutador. Não é só apontar o que é repetido já como um discurso pronto no mercado. Tá, Vitor? E se eu colocasse assim, competências comportamentais úteis, por exemplo, para a área de comércio exterior, aí eu coloco lá, aí depois eu coloco competências a serem desenvolvidas. Aí quando você abre destaque numa sessão para dizer aquilo que você precisa desenvolver, Vitor, talvez você pode estar chamando atenção para suas falhas, que elas precisam saber, você precisa conhecê-las, mas você não precisa abrir destaque naquilo, no trabalho que você está vendendo aí, que é o seu currículo, né? Então, você conhecer, eu estou querendo dizer muito mais nesse sentido. Você sabe quais são as competências que você precisa desenvolver para poder assumir aquele cargo, mas você consegue fazer isso a partir de uma construção daquilo que você é bom. Então, eu sei que isso aqui eu não sou bom, eu vou ter que me aperfeiçoar, mas independente de eu ser contratado nessa empresa ou não. Então, peraí, se eu sei que eu preciso disso, aonde eu vou buscar recursos para ir melhorando? Porque eu posso, inclusive, colocar no meu descritivo de competências, desenvolvendo competências ligadas à área disso. Talvez seja mais interessante do que dizer, eu não tenho essa competência explícita aqui. Deixa para ser dito isso na seleção, na entrevista, que aí você vai falar que você está em processo de construção, certo? Certo. Aqui a Cristiane está perguntando se está correto, profissional da área, com atuação voltada, expertise de tantos anos, atualizado com as novas tecnologias, adaptável com a mentalidade global, valoriza diversidade, inclusão e sustentabilidade, trabalhando para que esses valores sejam refletidos em meus locais de trabalho. Perfeito, Cristiane, ótimo. Rafael, a ideia de você colocar a foto não diz como ponto positivo ou negativo, é uma forma de você trazer o seu currículo, tá? Não tem uma regra se ele é positivo ou negativo. O que você vai ter que entender é que a foto ela pode ser um ponto de fixação e de registro da sua imagem àquele conteúdo que foi trazido, tá bom? Então, meninos, aqui nesse perfil profissional, como o Vitor traz aí essa questão de colocar competências, o nome competências pode ser uma opção, né? Mas talvez trazer algo que seja diferente daquilo que está sendo posto e colocado já como uma repetição das pessoas. Então, a declaração pessoal, ela é mais interessante do que a gente trazer essas informações aqui, que a gente vai sempre repetir os mesmos termos, ok? Bom, quando chega na qualificação profissional, aí vocês estão repetindo. Se vocês colocaram lá as competências, aqui a gente já tem as características profissionais, aquelas competências que foram descritas, então não precisa repetir. Então, pode ser inserido, você pode inserir aí essas competências que são centrais e que ajudaram vocês no desenvolvimento do trabalho de vocês até então,
Mas há momento no currículo de vocês que isso pode aparecer de uma maneira mais interessante, a gente vai mostrar já já, que é aqui, na experiência profissional. Na experiência profissional, o que é interessante a gente trazer? Primeira coisa é a demarcação de tempo. O tempo num currículo, ele é crucial em muitos discursos que a gente constrói para dizer, para avaliar enquanto recrutador, se aquele candidato é interessante ou não, ou aonde que eu tenho que buscar mais detalhes para eles, né? Então, quando fala aqui, ó, essa profissional, ela foi secretária por 3 anos na Albuquerque Companhia, e foi de 2015 a 2018, aí eu começo a fazer uma conferência entendendo o seguinte, olha, peraí, essa profissional, ela formou quando, a partir de quando que ela começou a trabalhar, quanto tempo que ela ficou naquela organização, mas mais, o que que ela desenvolveu nessa organização? Então, quando eu consigo aqui nesse espaço de experiência profissional dizer um pouco do trabalho que eu desenvolvi, mas muito mais daquilo que foi diferente, aquilo que foi relevante para a organização, é mais rico do que às vezes vocês ficarem repetindo aqui na qualificação profissional. Então, por exemplo, como secretária nessa empresa Albuquerque Companhia, o que eu fiz ali que foi marcante? Que projeto que eu participei que foi interessante, né? Que trouxe um desenvolvimento efetivo para as competências ou para as minhas qualificações profissionais, né? Então, eu posso adaptar isso daqui. E a forma como eu vou colocar essa entrada, eu também posso trabalhar de maneira diferente. Aqui, como a gente está pegando um modelo pronto, a gente está usando o recurso no formato como foi posto, né? Mas a gente pode colocar, iniciando pelo nome da organização, abaixo a gente coloca o período que a gente entrou e o período que a gente saiu, e em seguida a gente coloca ali as principais atividades que eu desenvolvi ou projetos que eu desenvolvi dentro daquela organização. Aqui, vamos ver como é que foi colocado aqui. Aqui ele só colocou as qualificações, não trouxe nenhuma formação extra, né? Informação extra, desculpa. Mas dentro dessa proposta, um campo que eu acrescentaria aqui, que isso é muito interessante, é essa contribuição naquele cargo que vocês desenvolveram. Inclusive, ajuda muito, porque tem alguns cargos que são postos, mas ele não remete a uma função específica, né? Então, usa algumas siglas, alguns termos que são específicos daquela organização, e o recrutador, na hora que pega, fala: peraí, mas o que será que isso significa, né? O que esse cargo faz efetivamente? Então, se eu tenho esse descritivo das principais atividades que eu fiz, é uma forma de também ser mais atraente para o recrutador, ok? Agora, olhando pelo lado do recrutador, né? Também só para a gente poder ponderar aqui. Quando a gente pega um currículo de um candidato e a gente percebe ali que aquele candidato fica pouco tempo e de ano em ano ele está, ou de meses e meses, né? Ele está ali trocando de emprego, ele sai de uma empresa, vai para outra, isso também cria na gente alguns discursos de pontos de interrogação. Mas o que aconteceu que esse funcionário não conseguiu ficar mais tempo dentro da empresa? Por mais que hoje as pessoas, né, os profissionais, tenham atuado em diferentes frentes, em diferentes organizações ao mesmo tempo, né, com possibilidades diversas de enquadramento, é importante que a gente, nesse descritivo, inclusive, realce esses pontos que foram determinantes ali para a minha permanência naquela organização. Porque, caso contrário, se eu pego só o currículo de maneira fria, o recrutador pode falar: aqui falta algum engajamento, né? O que houve que não deu certo para esse funcionário transitar tanto de um local para o outro, né? Então, Raquel, pode, mas hoje, como a gente tem tanto perfil legal, vocês podem trabalhar isso com uma dinâmica mais interessante. Talvez pegar as informações que tem do LinkedIn, só para ele não ficar só um formato que não fique tão atraente, né? Eu nunca fiz a conversão do LinkedIn, então não sei como é que ele fica visualmente. Se depois você quiser me mandar, Raquel, eu posso dar uma avaliada e te retorno também, tá?
Cíntia, Oi. só aproveitando o gancho da Raquel, eu tenho percebido também que alguns recrutadores, eles realmente baixam o nosso currículo através do LinkedIn, né? E aí, a partir deles, te convidam ou não. E aí, muitas vezes, eles utilizam desse modelo sem te solicitar um outro que você tenha, para que ele siga ali no processo. Então, eles vão encaminhando aos setores, enfim. Eu fico com essa dúvida também. Eu já Porque percebi. aí a gente está dentro de um processo de seleção dentro do LinkedIn, então é as informações que estão ali que estão sendo avaliadas, né? Então, isso é super possível e pertinente, dado a fonte de onde está sendo feito o recrutamento, tá? Tá. Obrigada. Nada. E aí, gente, mais uma vez, né? Manter a coerência e a conexão das redes sociais nas quais a gente está presente, isso é importante porque ajuda a gente não ficar desatualizado, às vezes, em uma plataforma e atualizado em outra. Falando, não, mas usou do LinkedIn, eu nem atualizei a minha última postagem ali, o meu último registro, né? Então, isso aí é muito importante, a coerência se eu estou nesse mercado querendo ser visto e em busca de uma oportunidade de emprego, tá bom? Bom, outra questão é... Como é que é, Carmen? Enviar mensagem para o recrutador saber se você foi aprovado ou não? Geralmente, Carmen, os recrutadores, eles fazem um processo seletivo e dentro do processo eles informam o prazo, né? Então, até tal dia a gente vai divulgar a vaga, vai divulgar o resultado, a gente entra em contato. Então, cada empresa tem um esquema diferente, né? A etiqueta de recrutamento e seleção diz que os recrutadores devem dar uma devolutiva a todos os candidatos, mesmo aqueles que não forem aprovados, né? Para poder dizer sobre o porquê, enfim. Mas como a Cristiane está colocando aí, isso infelizmente não é uma constante em todas as organizações. Então, deu aquele prazo, não é problema nenhum fazer esse movimento, inclusive demonstra uma atenção e um interesse pela vaga, tá? Tá certinho. Exatamente, exatamente. Infelizmente, ainda temos esses profissionais que não dão atenção ao processo de maneira humanizada. Exatamente. Mas pode mandar sim, Carmen, não é problema nenhum. Só respeitando o tempo ali, né, que foi dado para o processo, para a gente não também ficar parecendo que está apavorado, desesperado por aquela vaga e demonstrar essa aflição toda, que é uma fragilidade que pode demonstrar para eles, ok? Do imediatismo. Bom, a questão dos cursos adicionais. Os cursos adicionais são esses cursos menores, os técnicos, esses eventos que vocês participam, que podem incorporar o currículo de vocês, dar um upgrade ali na proposta, e aí é importantíssimo ter registro da data que aconteceu e a temática. E aqui, entre parênteses, está a instituição pela qual vocês participaram. Isso daqui, gente, a gente não precisa colocar, porque vocês estão vendo aqui, que o espaço é pequeno. Então, a gente não precisa colocar todos os cursos que a gente participou, todas as palestras, todos os eventos, né? A gente vai colocar aqueles que, de fato, foram relevantes e que contribuem para a formação para aquela vaga, né? Que a gente está se candidatando para aquela empresa, né? E aí, Rafael, o currículo muito extenso não é um atrativo para os recrutadores, tá? Eles querem cada vez mais objetividade e relevância naquilo que eles estão lendo. Então, se a gente destaca ali os pontos centrais que são relevantes para aquela vaga, para eles é muito melhor, porque eles já vão direto naquilo que é como se a gente fizesse já a primeira triagem das informações para poder apresentar ali para o recrutador, tá? Então, não é o máximo e nem o mínimo, né? É o que é essencial para a vaga que a gente está se candidatando. Então, por exemplo, o que isso gera para
o recrutador, né? Eu pego um currículo, estou ali vendo, olha, a Cíntia formou em 2010. Até 2010, ela foi ali, fez um monte de cursinho pela universidade e tal, e depois, nós já estamos em 2023, não teve nenhum curso, nenhuma palestra, nenhuma live, nem nada que ela participou. Que falta de interesse da Cíntia, ela não se atualiza com os processos, com os cursos, com as formações, então não tem desenvolvimento, né? Então a Cíntia não está buscando a proposta que a gente está toda hora falando, lifelong learning. Eu quero uma pessoa atualizada, uma pessoa que está sempre antenada do que está acontecendo. Então, a ideia dos cursos adicionais aqui é muito mais checar o quanto a gente está se atualizando na área, o quanto nós estamos buscando nos desenvolver em diferentes competências, gerar diferentes competências, o que contribui para a minha formação e meu desenvolvimento enquanto pessoa e profissional, né? Então, colocar aqui essas informações, elas trazem um ar de pessoa que está em busca de, e a pessoa que está em busca de é muito atrativa aí para o mercado de trabalho, tá? Mas, mais uma vez, né, gente, são cursos que contribuem para esse desenvolvimento, para essa formação e para aquela vaga que é compatível com aquela organização. Não adianta a gente colocar aqui que eu fiz um curso de tricô no último mês, que o tricô não vai contribuir muito para essas competências aí, viu? Então, isso é relevante, tá bom? Bom, aí vem formação. A formação, ela vai trazer para a gente informações do técnico, o que a gente tem de relevância aí para ocupar aquela vaga, aquele cargo, né? Aí vem algumas dicas que eu acho que a gente pode se ater, né? Por exemplo, a gente só vai começar um curso de graduação se necessariamente a gente tiver concluído o ensino médio. A gente só faz o ensino médio se necessariamente a gente tiver terminado a formação básica e assim por diante. Então, é desnecessário a gente colocar que o nosso maternal foi no lugar, que a nossa formação... Não é isso que a gente quer aqui, né? A formação, ela precisa ser também objetiva. E são aqueles cursos que, de fato, vão trazer a formação que eu preciso de continuidade, né? Então, se eu fiz um curso técnico, é interessante colocar? Sim, mas o ensino médio não precisa. O curso de graduação, ótimo, tem que colocar. De pós-graduação, ótimo. Estou fazendo um mestrado, ótimo. E assim por diante. Mas o que é anterior, ele não vai contribuir muito para a gente, tá? E aí, quando a gente coloca ali a faculdade de administração, como aqui foi posto, né? E põe o período de 2015 e 2020. É importante que a gente diga aonde foi feita essa faculdade. Porque a universidade, o nome da faculdade, isso já é um ponto favorável num processo de busca de emprego. A gente tem aí, por exemplo, uma série de premiações que a PUC, por exemplo, teve como melhor empresa e empregadora, e que isso traz uma relevância para vocês, né? Então, é o mercado de trabalho dizendo, olha, dentro do processo seletivo, alunos da PUC Minas têm um diferencial para a gente. Então, colocar o nome Faculdade de Administração na PUC Minas, por exemplo, isso aí é um grande diferencial que vocês já assumem no processo de descrição da formação, ok? Cíntia, eu ainda estou fazendo o curso, como é que eu vou colocar aqui? É importante colocar o ano de início e no tracinho colocar em andamento e a previsão de conclusão. Mas para que eu preciso de previsão de conclusão? Porque algumas empresas estão contratando e elas estão buscando, por exemplo, um estágio. Aí ela quer saber há quanto tempo que você está na faculdade para poder entender se você está apto para aquela vaga. Um programa de trainee, para eu saber se você está dentro dos enquadramentos para aquela contratação. Se o seu tempo de conclusão, ele vai demorar porque ele quer efetivar um funcionário daí quanto tempo, né? Então, indicar já a previsão de conclusão, ela é interessante, tá bom? Então, comecei em 2020, previsão de conclusão em 2024. Comecei em 2022, previsão de conclusão, e assim por diante, ok?
Então, diferente do que foi colocado aqui, só dizer em andamento não é o adequado, né? Interessante é colocar essa previsão. E também o nome do curso, né? Então, pós-graduação em e o nome da universidade que vocês estão fazendo o curso. Ok? Então, Gente, o formação. Vitor quer perguntar mais alguma coisa aí, tá? Eu não sei se você está Vitor. vendo o chat Ah, para te tá. Agora que ajudar eu vi aí. o chat aqui. Diga, Ah, Vitor. professora, eu vou até ligar a câmera. A primeira coisa que eu quero saber acerca desse tópico é, quando a gente fala de currículo, nome de faculdade, hoje em dia, ainda tem muito peso? Tem. É o que eu acabei de dizer, viu, Vitor? Quando vocês colocam o nome da universidade, ele já faz referência à qualidade que vocês tiveram naquela formação. Se está de acordo com aquilo que o mercado valoriza, que ele prioriza. Então, isso é muito importante. E aí, isso aí é tão verdade que a gente tem publicações das universidades que mais empregam alunos, né? Então, a PUC Minas já teve uma série de certificações importantes, nacionais e internacionais, dizendo como universidades que mais empregam alunos, né? Que mais oferecem pessoas para o mercado de trabalho e que são contratadas. O segundo ponto é acerca dessa coisa de cursos complementares. Por exemplo, até falando sobre a disciplina de comércio exterior. Só para você ter ideia, Cíntia, eu tenho 3 aulas aqui de alguns assuntos, né, que é para eu estudar, só que não tem a ver com a universidade, é porque eu sou curioso mesmo, eu quero saber, né? Aí fica nessa coisa, cara, se eu for colocar tudo que eu vejo em curso complementar, misericórdia. E assim, é útil para a carreira. Por exemplo, tem uma igreja que eu vou lá em São Paulo, eu vou ter aula de filosofia, sabe? Às vezes eu tenho aula de filosofia, eu tenho aula de história, às vezes eu tenho aula de lógica, e lógica é muito importante você estudar. Aí, assim, eu fico assim, cara, toda vez que eu for participar desses eventos, eu vou ter que pedir algum certificado. Se eu vou colocar tudo que eu pesquiso, que eu sou mega curioso, eu não sei nem o que falar, professora, eu não sei como desenvolver essa parte. E só para você ter uma outra ideia também, eu terminei o Kumon de português e o Kumon de matemática eu estou terminando. E eu estou vendo matemática do ensino superior. Aí eu fico assim, cara, como que eu vou colocar isso no currículo? Então, Vitor, uma ótima forma de você colocar aqui na qualificação profissional, nas competências ou na declaração pessoal, aí você pode colocar entusiasta na área de filosofia, desenvolvendo lógica a partir de cursos profissionalizantes. Você tem como trazer isso, resgatar nessa declaração sua pessoal, para você não ficar enchendo aqui dos cursos adicionais e deixar aqui só para aqueles que são relevantes ao cargo que você está pleiteando, ou a organização, né, que tem a ver com a organização que você está pleiteando. Mas essa formação complementar e aí, mostrando a sua atualização, você pode descrever na sua declaração pessoal, sem problema algum. Ótimo, isso que eu precisava saber, obrigado. Aí, Vitor, só que você vai poder agrupar as informações para você não ficar usando vírgula, 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 um monte de coisas que você faz, né? Agrupa aquilo dentro de categorias para dizer sobre aquilo que você é. E aí você pode, inclusive, de cara dizer, olha, eu sou entusiasta por aprender. E busque formações em diferentes frentes, e aí use um discurso bonito aí para poder contemplar esses cursos todos que você faz, tá? Bom, e aí o Vitor trouxe uma coisa que eu acho que é importante da gente falar também. Mais uma mudança que nós tivemos. Antigamente, quando a gente fazia um currículo, tudo nosso tinha que ter como lastro um certificado, um diploma, algo que validasse, que falasse o seguinte: olha, você tem curso nisso, cadê o seu certificado? Eu não estou vendo seu certificado. E a gente tinha que apresentar isso, né? Na maior parte das vezes. Inclusive de língua estrangeira, que a gente, se não tivesse o certificado que eu falava inglesa, então não tinha jeito de comprovar, não podia nem colocar no meu currículo. As coisas têm mudado, né? E aí a gente tem um monte de, por exemplo, né, de lives, de palestras, de eventos que a gente participa e que não necessariamente está gerando certificado, mas eu estou ali me atualizando. Aí vai ter certificado essa reunião, viu, Guilherme? Esse vai ter.
E aí, o que eu vou fazer com isso, né? A gente não precisa ter o certificado necessariamente para poder comprovar, né? Ele é importante para a gente poder ter essas informações em tempo e conseguir atualizando ali, inclusive resgatando esses dados. Os certificados, vocês devem acompanhar pelo LinkedIn, que muitas vezes a gente consegue gerar e já faz lá a menção de você publicar aquele certificado no LinkedIn, de maneira automática, né? Porque as pessoas vão saber que você está se certificando naquela área, que você está atualizando. Então, isso é bacana, né? Porque você está promovendo uma formação complementar sua em uma rede profissional e dizendo que está ali registrado. Mas, fora isso, a gente não tem que ficar trazendo a pastinha nossa de certificados para poder apresentar, né? Agora, isso traz para a gente um histórico, uma memória daquilo que a gente construiu até então, tá bom? E aí, falando desse idioma, antes de chegar nas outras informações, o idioma, ele vem da mesma perspectiva. Hoje as pessoas falam outras línguas, muitas vezes porque está ouvindo, assistindo um filme, ouvindo músicas, e num processo de autodidata, a gente não precisa necessariamente fazer um curso para poder ter ali. Mas é importante a gente dizer o nível que nós temos de proficiência nessas línguas, né? E quando escreve inglês básico, espanhol básico, intermediário, dependendo daquilo que eu estou me candidatando, da vaga para a qual estou me candidatando, é até interessante fazer um descritivo diferente, né? De escrita, linguagem, entendimento, porque isso pode ser relevante, a depender do cargo que eu estou candidatando, ok? O Rafael está colocando aí, né? Porque existe muito QI, às vezes não vejam o profissionalismo, e sim o tal da cunha. Acho isso muito chato. Da cunha? Ah, o tal da cunha, entendi. O QI, o Rafael, a gente também até comentou um pouco disso na semana passada. Ele vai existir, né? A gente tem aí clareza sobre os processos, mas a gente pode pensar na indicação muito mais como uma indicação de bons profissionais. Então, por exemplo, a gente está lá na plataforma da PUC Carreiras e o professor às vezes está transitando ali, vê uma vaga, nossa, isso aqui tem tudo a ver com o Rafael, e eu vou lá e indico o seu nome para aquela vaga, né? Muitas vezes a gente está aqui conversando, tal, eu conheço o Vitor, sei que o Vitor é super participativo, tem uma vaga, peraí, eu vou indicar o Vitor para aquilo. As indicações, elas não precisam ser necessariamente atribuídas para esse lado de indicar o amigo do amigo, né? Porque é filho do fulano, filho. Mas hoje a gente tem percebido muitos movimentos das indicações sendo feitas por conta da competência. E é claro que quando alguém busca o outro para indicar, existe todo um peso naquela indicação, principalmente quando aquela pessoa é funcionário da organização. Tanto é que empresas de grande porte, por exemplo, Google, que valoriza muito essa tratativa de pessoas, eles premiam, oferecem gratificação para os funcionários que indicam outras pessoas para trabalhar dentro da organização. E aí, qual que é o ganho disso? O ganho é de que, opa, peraí, se eu estou indicando alguém para trabalhar aqui na empresa, estou inclusive sendo remunerado por isso, ganhando uma gratificação, eu não vou indicar ninguém ruim. Porque se eu indicar alguém ruim, é o meu nome que está ali na ficha daquele colega que eu indiquei, né? Então, acho que isso é importante de a gente registrar, que as indicações hoje também têm passado por transformações. Não é só aquela lógica de que eu vou indicar o filho do fulano, do Beltrano, né? Mas trazendo uma contribuição da performance que a gente tem, tá? E quanto mais a gente se mostra de maneira positiva, melhor. Aí, a Cristiane está falando que as indicações valem muito dinheiro. Aí. É uma forma de a gente trabalhar, tá bom? Então, o idioma é um diferencial interessante que a gente pode colocar dentro dessa discussão, né? De melhorar. Aí, ó, a Vanessa também dizendo que a empresa premia, né?
que é uma forma de a gente se diferenciar nesse mercado que está tão exigente. Ah, Cíntia, não exige mais certificado, mas então como é que eles vão saber se eu falo inglês ou não? Se é uma informação irrelevante para aquela organização, eles podem, inclusive, conduzir uma entrevista em inglês. Se você diz que tem uma fluência, tem um nível intermediário, eles conseguem fazer uma entrevista em inglês ali e você tem que lidar com isso, né? É a forma de eles certificarem se realmente aquilo que você coloca no currículo está condizente com o que você tem de efetivo, tá bom? E aí vem essa questão das outras informações. As outras informações só vai abrir sessão se vocês tiverem, de fato, outras informações para trazerem para o recrutador. Então, aonde não coube, às vezes, um dado, algo que vocês queiram colocar ali para o recrutador e que acha que é relevante, aqui é o momento. Então, por exemplo, essa questão da carteira de habilitação aí e as categorias, né, A e B, se eu estou buscando um cargo que diz lá sobre disponibilidade de viagem, né, que a pessoa tem que transitar, tem que ter carro próprio, dizer isso aqui é muito importante, porque aí a empresa vai saber que, como ela precisa de uma pessoa que vai fazer viagens, vai precisar de pegar o carro da empresa, enfim, então eu tenho que saber se ela está registrada de maneira efetiva, né? Outro domínio aí, Vitor, aqui um outro campo que você pode colocar essas formações extras, essas habilidades extras que a gente tem, que pode ser importantes aí para aquele cargo e para aquela empresa. Então, ele está falando aqui de trabalhar com Excel e planilhas. É uma forma de contribuir também, né? Mas eu ainda Professora, acho que essa parte da formação na declaração pessoal é melhor. Oi? realmente, só te perguntando, realmente, não é brincadeira não, é porque eu preciso saber mesmo, é porque como fala sobre habilidades comportamentais, é interessante colocar no perfil pessoal lá do seu currículo que você faz análise, que você faz terapia, essas coisas, buscando autodesenvolvimento, essas coisas. É interessante colocar? Eu não sei. Não, essa parte, Vitor, não é um ponto central, porque o desenvolvimento que a gente faz, ele vem de diversas fontes, né? Eu não preciso ficar explicando que eu estou buscando uma fonte que talvez seja interessante de mentorias e coaches. Isso é mais técnico, mas para dizer que faz análise, a análise a gente faz por diversos motivos. Dizer que a gente está fazendo para poder buscar esse autodesenvolvimento, eu acho que não vai ser o relevante, né? Eu posso mostrar isso através desses cursos, dessas formações extras, né? Agora, mentoria, se eu sou mentorado, né? Eu recebo mentoria de alguém, ou se eu faço coach, né? Desenvolvo algum trabalho de coach, isso é interessante, tá? Ai, ótimo, Rafael. Você falou da idade. Aqui, observe que não foi colocado nenhuma informação de idade, mas é um dado interessante de se colocar? Aqui, só que a gente não precisa, e aí eu acho particularmente, né, interessante não colocar a idade, mas a data de nascimento, uma referência de nascimento. Por quê? Eu recebo esse currículo hoje, eu não sei quando e por quanto tempo eles vão manter esse currículo meu dentro da organização. E aí eu não tenho também um registro de quando que eu recebi. Então, se eu coloco aqui Cíntia, 30 anos, não sei quando que ele vai pegar aquele currículo para poder verificar, né? E vai falar assim, mas hoje ela está com quantos anos? Isso aparece. Então, a data de nascimento não vai mudar e a gente vai conseguir fazer essa referência. Influencia no processo seletivo? Aí entra dentro de novo daquela proposta. Entra sim, alguns recrutadores avaliam por isso, mas não é mais um fator que exclua. Inclusive, porque a gente está com um movimento super em alta de trazer as gerações diferentes para conversar no mesmo ambiente de trabalho. E, inclusive, a gente vai ter semana que vem um painel na feira de carreiras da universidade falando sobre isso, né? Quantas pessoas mais velhas que entraram no processo de aposentadoria estão sendo resgatadas para voltar para o ambiente de trabalho para trazer as características que ele possui.
por conta da sua idade, e aí falando de idade, tá? E experiência, aquilo que é da sua geração, para contribuir com a geração mais nova, que está ali antenada com várias ideias, várias contribuições, mas que às vezes falta competências que aquela geração atual não possui, mas anterior sim. Então, esse conciliar aí das gerações está sendo super relevante, super bem visto pelas organizações. Então, não é um fator excludente, mas é uma boa demarcação para a gente poder entender qual o seu perfil, para compreender quais são as características né, e pensando não só em rotular, mas entender o posicionamento onde vocês estão. Então, isso influencia, mas é um ponto positivo, tá? Tem a aluna Raquel aí, professora, querendo levantar a mão aí? Diga, Raquel. Boa noite, professora. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. A minha pergunta é sobre nas outras informações, se é importante eu colocar alguns sistemas que eu já trabalhei e se é importante colocar sistemas, tipo, por exemplo, facilidade com ferramentas da Microsoft. Eu tenho aptidão para mexer com o sistema do Syslock, o TOTS, então essa informação é relevante. E também, não sei se você falou também da parte das experiências, se é importante também eu descrever, dentro da função, né, que eu trabalhei, é importante eu listar, eu descrever melhor as minhas tarefas, o que eu fazia dentro da empresa, o que eu adquiri, né, as experiências, eu, tipo, compradora, eu fazia contratação de serviços terceiros, orçamentos, então essa parte também é importante eu descrever também. Perfeito, Raquel. Nas outras informações, esse conhecimento de sistemas é super relevante, porque dominar tecnologias, sistemas, softwares diferentes, isso aí é super bacana e traz um diferencial muito relevante aí para o mercado, tá? Inclusive, pensando nessas propostas, né, de inteligência artificial, se há domínios específicos sobre essa parte de tecnologia, muito bom, muito bacana de colocar, tá? Sobre as experiências, é interessante fazer um descritivo do que você fez, mas se você tiver algum desenvolvimento diferente dentro do seu cargo, é melhor ainda, tá, Raquel? Te dizer, olha, participei do lançamento do projeto tal, contribuí para poder desenvolver a implantação do sistema TOTOS, enfim, eu acho que isso aí quando você mostra um diferencial ou algo de melhor, assim, né, que você conseguiu trazer durante essa vivência naquele cargo, muito bom, tá? Aqui a Cristiane está colocando, coaching de performance profissional pode ser inserido, então? Pode sim, que é muito bom e isso traz uma vivência legal, tá? Nada. Bom, e aqui, vocês viram que dentro desse currículo aqui, a gente tem muito menos detalhamentos do que o seguinte, mas se a gente está pensando num enquadramento mais assertivo, esse descritivo aqui ele pode ser mais relevante para a gente. O currículo, ele é a primeira forma como a gente vai se comunicar com aquela empresa, né? Que muitas vezes ela nem nos viu ainda, nem conseguiu nos acessar, né? É a gente que está acessando aquela organização. Então, trazer os pontos centrais que eu desejo que ela me veja enquanto profissional, melhor. Então, aqui é uma forma de me tornar atrativo aos olhos da organização. Agora, eu vou convencer efetivamente no momento em que eles me chamarem e a gente for para a etapa seguinte, que é da entrevista ou da dinâmica de grupo. É ali que eu vou vender efetivamente todos esses descritivos, tudo aquilo que está no papel, tudo aquilo que eu estou colocando, porque eu não quero só um profissional que tenha títulos, eu quero um profissional que tenha atitudes. Então, o papel aqui, o currículo, é só para a gente poder falar, olha, estou aqui disponível. Agora, a forma como eu vou encantar o meu empregador é pela minha atitude, pela forma como eu vou me desenvolver ou desembolar nas entrevistas, no processo de dinâmica. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre essas formas de encantar o empregador,
nas nossas próximas oficinas, que vão ser de oratória e de marketing pessoal. Então, a gente vai ter um momento para falar disso, dando sequência. A gente não vai falar necessariamente sobre o comportamento, como fazer uma entrevista ou participar de uma dinâmica, mas em habilidades que a gente pode desenvolver e que contribuam aí nesse processo. Ok, meninos? Alguma dúvida quanto a essas informações, essa questão do currículo? Diga, Guilherme. Cíntia, eu fico pensando aqui na questão da diferença entre hard skills e soft skills. Então, o meu empregador, por exemplo, eu trabalho lá na Caixa, ele sempre vai olhar minhas conquistas, porque a gente tem um perfil lá com, tipo, o nosso currículo, né? O que eu já desenvolvi na Caixa, se eu sou bom em vendas, enfim, a parte de hard skills. Mas qual seria a melhor forma? Até porque eu vou ter uma entrevista semana que vem, e eu fiquei pensando assim, poxa, eu já até conheço quem vai me entrevistar. É bom a gente conhecer também, né? Se for possível. E eu procurei saber, é um gerente geral muito exigente, sabe? Ele está querendo alguém com perfil assim, para alta renda, para trabalhar um mercado bem exigente, né? Pessoal que ganha assim, acima de 7 mil reais. Então, como que eu posso encantar ele? Você tem alguma dica, assim, nessa questão, assim, mais para soft skills? Então, para colocar no currículo, né, Guilherme? Sim, exatamente. Tá. Quando você coloca lá na sua declaração pessoal, eu acho que é uma forma que a gente pode convencer, se você está ali dizendo quem você é, do que você gosta, para além das propostas, né, técnicas ali que o cargo exige, é melhor dizer que você, por exemplo, você gosta de ler, você gosta de viajar, você gosta de interagir com pessoas. Quais são as suas características de vida mesmo, de convivência, que isso pode ser interessante. E usar uma linguagem mesmo mais livre, mais solta, dizendo sobre você, Guilherme, em casa, né, com os amigos, isso pode trazer uma contribuição mais interessante. Porque o técnico, Guilherme, ele vai pegar, ele vai entender porque ele já convive com você, o gerente já sabe o que precisa. Então, isso ele já vai conseguir filtrar no seu currículo de uma maneira muito rápida. Agora, quando você diz para ele, olha, eu estou aqui, mas para além disso, eu gosto de viajar, de conhecer outras culturas, contribuir com isso, eu gosto de ler, eu gosto de me atualizar sobre. Opa, eu já estou vendo o Guilherme aqui com outra atitude, outras questões que podem ser mais relevantes para mim. Porque eu sei que eu posso contar com ele quando eu precisar de outras habilidades em específico aqui. Então, as soft skills, eles vão checar com vocês, é muito mais num processo de entrevista, num processo de dinâmica, porque é muito simples eu colocar ali, a Cíntia, ela é perfeccionista, ela é muito organizada. Tá, mas eu quero checar isso no dia a dia, a atitude que vai fazer diferença, né? Então, eu acho que a questão é muito mais nessa desenvoltura sua de se colocar nesse mercado, tá? Leonardo, Boa noite, professora. boa noite. É um prazer eu estar tendo a oportunidade aí de participar, tá? A minha pergunta, eu acho que acho que caberia até num momento, acho que mais à frente, mas como eu participei de 2 processos há pouco tempo, os 2 entrevistadores me perguntaram, não, além do que é posto aqui no currículo, o que você conta, o que é o seu diferencial e tudo. Eu foquei em contar um case de sucesso e a questão do desenvolvimento profissional ao longo dos anos. Eu queria alguma dica específica, se eu fui certo nessa linha mesmo, o que eu devo abordar nesse momento. Obrigado. Nada. Então, Leonardo, quando a gente traz, e aí a fala do recrutador, né? Eu quero saber o que você sabe para além, o que é você para além disso, é um pouco do que a gente está falando, né? Quando eu consigo mostrar que eu tenho outras habilidades e que não necessariamente seguem essa lógica só do técnico, melhor ainda. Agora, tem uma outra proposta, uma outra perspectiva que a gente pode olhar também, que é quando a gente avalia por competências
inclusive não sei quem aqui já participou de uma entrevista por competências, as pessoas pedem para a gente contar uma situação, contar um caso, e aí colocam um roteirinho, né? De algo que você desejava muito e que você conseguiu, mesmo com a não aprovação dos outros, né? E aí a gente tem que criar uma situação ou relatar o que a gente viveu. Então, se a gente já passou por alguma experiência na nossa vivência, né? Independente de ser no trabalho ou não, mas que você foi desafiado e você conseguiu superar e contar essa história, isso pode demonstrar para ele muito mais informações do que vocês imaginam, porque ele começa a avaliar o seu discurso, a sua atitude, a sua inovação para aquela proposta, aquilo que você conseguiu discorrer do processo. Então, pensem sempre numa historinha que seria mais ou menos do tipo, algo que você viveu, que você experimentou, que você gostaria muito, que havia uma série de empecilhos, uma série de pessoas que não acreditavam, mas que ainda assim você conseguiu convencer e realizar aquilo. Então, pense em algo nesse estilo que vocês conseguem trazer mais vivência, assim, demonstrar mais história para a organização. Tá bom? Mais alguma questão, gente? Tô vendo aí que o pessoal tem aula agora, né? A gente até acabou prolongando mais. Mas, de toda forma, o link da gravação depois vai ser compartilhado com vocês, também podem resgatar. Tá aí o meu contato. Eu já fui recebendo aqui ao longo da fala, né, uma série de notificações aqui do e-mail que o pessoal está mandando. Vou respondendo vocês, já enviando os certificados. E eu também estou aberta. Aquilo que vocês precisarem ou quiserem conversar, esclarecer, podem me chamar pelo Teams, por e-mail, que a gente vai dialogando aí ao longo desse processo. Tá bom? Parabéns, professora. Obrigada, obrigada. Cíntia, aproveitei aí e repeti aí o anúncio da Feira de Carreiras, né? Dias 12 e 13. A gente está sempre falando nisso, mas vamos aproveitando todo momento para lembrar, né? Para lembrar. Já que estão falando aí de currículo, né? Uma boa chance forma de aí registrar. né? Exatamente, De exatamente. saberem quem é que está buscando, né? Exatamente. E a gente agradece, viu, Cíntia, Eu você, que agradeço. né, os professores aqui presentes e os alunos, principalmente, pela participação bacana, né? Com Muito certeza. bom. Com certeza. Agradeço muito, me coloco à disposição, reforçando de novo, né, o que Wanda disse. Semana que vem a gente está com a Feira de Carreiras, uma oportunidade para vocês entrarem em contato, né, com os empregadores aí, com potenciais oportunidades aí para a área de vocês. Vão ter muitas palestras, talks interessantes, né, que vai estar tanto na perspectiva online como presencial. Então, mais oportunidade aí para esse processo. E sexta-feira que vem a gente tem mais um evento, agora com a professora Késia, sobre logística, né? Então, sexta-feira próxima, mais um evento aí, às 19 horas. Ok? Obrigada, gente. Obrigada pela presença. Boa aula aí para quem ainda vai na sequência e bom final de semana. Até mais, gente. Muito obrigado, Cíntia. Tchau, tchau. Obrigada, eu. Obrigado, professora. Aí você me manda lá o QR Code, que aí eu mando lá no grupo de Comex. Beleza.